Começa agora o programa Novos Rumos, uma realização da ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Apresentação de Ercília Zilli e Jussara Dantas. Olá, meus amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Novos Rumos. E olha, mais de 20 anos de novos rumos, sempre caminhos novos, sempre né? novo. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Então dia. tá bom. Jefferson Silva, Marcos Magrini, botando a gente aí frente a frente com você. Ficou bonito, não ficou? Ficou. Frente a frente com você. Vou repetir. Frente a frente com você. Rimou. Não é? Então, esse fim de semana nós teremos a virada espiritual. Pô, mas que bacana, Em né? ritmo de festa. É uma festa maravilhosa. Venha espalhar o bem neste grande momento de amor. Você já tem programa para sábado e domingo. São 30 horas de amor fraternal. Mas como ninguém só fica de amor fraternal, vai ter cinema na ABRAP. Olha, você vai estar lá, né, Ju? Com certeza. Estaremos de camiseta? Uniformizadas. Muito bonita a camiseta da virada espiritual. Né? É um logo tão lindo que vale a pena, se você quiser, você entra no site que é www.viradaespiritual.com, você pega a programação e vê lá se você consegue comprar a sua camiseta, que é linda, apenas linda. Depois do cinema, eu vou para USE de Santana, porque lá vai ser a base para a gente ficar falando o tempo todo, anunciando, né? Então, eu estarei lá e a Ju também. Então, vocês não vão perder por esperar. Então, tem o patrocínio de várias entidades espíritas, entre elas a ABRAP, a Aliança, a ABRARTE dos Espíritas, a CEPA, Rádio Espírita do Bem, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a União Fraternal e a USE, União de Sociedades Espíritas. 30 horas de amor fraternal. Então, você que está querendo organizar o seu fim de semana, entra no site Virada Espiritual, então www.viradaespiritual.com, e lá você vai ter, para criança, vai ter historinha, vai ter uma série de atividades. Tem programação para todos os gostos. O dia E vai inteiro, ter, Ju, em vários locais. vai ter, acho que montagem de avião de isopor, algo Olha, assim. que legal. Então, atividade para criança. Tipo aqueles que você consegue jogar, né? Acho que eu já vi. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Legal. Vai ser bem legal, né? Então, programação para criança, tem programação para jovem, dá uma olhada lá. Agora, a ABRAP vai participar, além da apresentação, com a discussão de um filme que, honestamente, é uma pena a gente não poder pôr a música, porque a música é maravilhosa. É o Nasce uma Estrela. Aquela música Shallow. Ai, é E linda. a Lady Gaga, que não está com cara de Lady Gaga, está com uma Não cara bem tá. normal. Muito diferente. Ela está bem natural. Ela mostrou um outro lado que ninguém bonita, conhecia. né? E ela fala um pouco sobre isso. Bonita, bonita. E aquele moço, Feio, né? nossa, aquele moço maravilhoso, porque lá ser bonito assim, não nasce uma estrela, né? Bom, mas o filme, então vai ser no dia 5 de outubro, no sábado, às 17 horas, das 17 às 19, dá para você fazer coisa antes, depois mais outras coisas. Vai, a pipoca tá garantido, o cafezinho fresco também. E bolo? Tem bolo? Bolo, se der tem. muita sorte, Ju. Tá, vamos ver. Certo? Bolo se der muita sorte. Mas, enfim, nos telefones da ABRAP, você se inscreve para poder participar, não custa nada, é tudo de graça. Aí você liga para os telefones da ABRAP, daqui a pouco o pessoal bota aqui na tela, e aí você vai liga lá e fala, olha, eu quero ver o filme. E eu estarei lá apresentando a discussão desse filme que fala sobre amor, fala sobre traumas de infância, fala sobre tentativa de suicídio infantil, fala de drogas. E aí a pergunta que eu coloco, né? Mas o amor não basta, né? Então, olha,
Vale a pena você ver. Desculpa, gente. Então, pode ir quem quiser. Porém, esse filme tem uma não recomendação para menores de 16 anos. Então, para maiores de 16 anos. E seria muito interessante você participar disso. Como é que você lida com tudo isso? Quando a gente vê um filme desse, lindo, chora, se descabela, se apaixona, será que a gente está olhando o roteiro? Será que a gente está lidando com o drama? Né? Então, dia 5 de outubro, às 17 horas, nasce uma estrela e a Júdice que vai estar lá comigo. Quero ver o que ela colabora na discussão desse filme, mas você também pode colaborar dizendo... E nós vamos ver o filme lá. Uhum. Nós vamos ver o filme e outra, lá. Mesmo que você já tenha assistido, é legal participar, porque você vai ver um outro lado do filme, que é justamente a discussão dos aspectos psicológicos, como que utiliza isso, a lição do filme. Então, mesmo que já tenha assistido, pode ir que você vai ver com um olhar bem diferente. Com certeza, com certeza. Vai mudar a forma como você ouviu. E lá, né, nessa virada espiritual, no dia seguinte, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, começa às 10 horas da manhã, vai até às 8 da noite, então dá para você se organizar. Vai ter a 15ª Festa Beneficente em homenagem a Allan Kardec. E vai ser uma delícia, né? Vai ter show, comida típica, brinquedo. Eu vou deixar para comer por lá, Ju. Olha, é uma ótima ideia. Porque tem comidinhas boas. Eu já fui lá outras vezes. Brinquedos, bazar. O bazar é maravilhoso. Eu preciso ir lá ver se tem pano de prato. Está na hora de eu fazer. Né? Vai renovar. É. Acho que se eu levar mais pano de prato para casa, o marido tem um troço. Pintura mediúnica, sorteio de brindes, ofertas na livraria, artigos natalinos que eu também quero ver, porque eu amo questões de Natal. E aí faz parte da virada. Essa festa também faz parte da virada espiritual. Então vai ser um fim de semana cheio de coisas muito agradáveis. É aquele clima de abraço, de ver, de tirar foto, né? De encher as redes sociais de foto. Aproveitar. Né? Porque é uma gostosura, né? Fala a verdade. É Eu não coloquei todas o filme, porque eu falei, vão achar que eu estou me exibindo. Mas, na verdade, tem coisas que eu estou doidinha para colocar, porque foram fotos tão bacanas, sabe? Cara, que coisa, né? Mas, enfim. Olha, eu não me preocupo que acham que estão exibindo, não. Adoro postar foto, põe um monte. Mas daí é que tem tanta, viu? Tanta. O Ia ganhou de mim. Olha, retiro espiritual. Olha isso daqui. Eu não consegui ainda. Eu tinha visto. É da BRAP lá de Campo Grande. Campo Grande. É o 7º retiro da BRAP. 7º retiro da BRAP. Nos dias 19 e 20 de outubro. Então, no sábado, chegada numa chácara. Uau! Início das atividades, prece, reconhecimento do local, meditação prânica, banho de rio. Nossa! Uau! Lanche, jantar, luau espiritual, sob a coordenação da Renata, da nossa querida Renata, que é vice-presidente lá. Aí no dia seguinte tem o despertar silencioso. Aí seguido tem yoga, respiração, relaxamento, meditação. A Edna, que é a presidente de lá, minha querida Edna, e a Adriana Damião vão fazer a condução desse pacote aí. Às 7 o café da manhã. Às 8 tem atividade de encerramento, que vai ser dada pela Érica. E, de novo, banho de rio. Deve ser um rio bem gostoso, bem seguro, bem tranquilo. E haja, né? Então, e bem gelado. Hã? E bem gelado. Às vezes não, porque lá é muito quente, todos né? os rios que eu conheci são gelados. Então, eu não sei, porque lá é tão quente, Campo Grande, que às vezes você tem vontade de tomar um banho. De dar uma esfriada. Mas às vezes também não é nem tão frio não, viu? As inscrições precisam ser feitas com a Edna, que é no operadora, que eu não sei qual é a operadora que não está aqui, mas enfim, é lá de Campo Grande, 996-28-5192. Vai custar R$ 35,00. Inclui o jantar do sábado, a entrada na chácara e elas pedem para levar o lanche da tarde. E o que você gosta para o café da manhã. É como a gente vai na casa do outro. Aí o que você
O que você quer que eu leve? Ó, leva o que você gosta no café da manhã. Na minha casa eles são ferrados, né? Ih, é mesmo. Eu posso levar o que eu gosto na tua casa? Olha Pode. aí. Depende. Depende. Fritar linguiça na minha cozinha, nem morta. Essa foi boa. Não, Ó, mas olha... Mas o neto gostou? Mas olha, gostava, né? Corrompi a criança. Agora, minha filha, agora tem um requeijão maravilhoso de castanha de caju. Tem um queijo Requeijão de amêndoas. castanha. Olha, nunca comi. Um queijo de Preciso provar, Ercília, vou te amêndoas, visitar. temperado com ervas. Vamos marcar uma reunião em casa na próxima? Vamos mudar de Preciso provar. assunto. Pizza de carne de jaca. Essa eu não gostei da ideia, não, Ercília. Mas olha, Carne de jaca? se você comer, você vai ajoelhar para pedir mais. Carne Bom, de jaca? Então, veja só, crianças até 6 anos, só R$15, que é para colaborar na comida, né, gente? E aí é a chácara da avó da Érica. Então, vocês precisam ligar, confirma a inscrição até dia 10/10, 7º retiro da ABRAP, retiro espiritual. Nossa, eu acho isso tão legal. Que dia que é hoje? Amanhã, dia 3, tem uma palestra com a terapeuta holística Natalina Bassanil, que vai falar sobre dualidade divina, o poder da reconciliação entre homem e mulher. Lindo, né? Legal. Isso tudo na ABRAP Campo Grande. E aqui também, deixa eu ver, dia 26 de outubro. Nossa, mas outubro está Tá carregando. fervendo, né? Fervendo de Dia vento. 26 de outubro tem o lançamento do livro do De Luca. É o Dentro de Mim, que eu tive a honra de fazer o prefácio. E estou convidada para participar do lançamento, que vai ser no dia 26 de outubro. Começa às 14 horas com os autógrafos. E quando der 17 horas, vai ter a roda de conversa sobre o livro, que é o Dentro de Mim. E aí, quem vai participar da roda de conversa? O De Luca, euzinha, o Odilon Wagner do filme Kardec, e o Jeter Giacomini. Para quem quiser matar a saudade, vai lá nesse dia. Certo? Vai ter também, às 18 horas, o Coral Perseverança. Às 18h30, vai ter mais autógrafos. E às 21 horas, o De Luca vai conduzir uma meditação. Então, é o dia inteiro. Ele aqui não colocou se vai ter comida, hein? Ah, deve ter. Se não tiver, não Todo concorda, evento espírita tem comida de algum evento jeito, espírita, não para dá. ser bom, tem que estar bem servido, Com né? certeza Bom, vai com ter. certeza, eu vou perguntar para ele. Escuta, tem comidinha? E aí, a apresentação, quem vai fazer é o Júlio Sena, né? O nosso garoto querido daqui. Então, compartilhe, participe, esteja presente lá no dia 26 de outubro. Você pode chegar às 14, pode chegar depois. Chega às 17, pelo menos às 17, para a roda de conversa. Ele vai ficar horas ali, né? Autografando. E onde que vai ser? Escola Santa Marina, lá na Zona Leste, Rua João Vieira Prioste 315. 315. É na esquina com a Avenida Guilherme Jorge. Conhece, Jô? Conhece? Esse eu conheço. É Vila Carrão. Tá? Ali no Então, Vila estarei Carrão. É na fácil. mesa na roda de conversa, o De Luca, o Odilon Wagner e o Jeter Giacomini. Vai ser muito legal. Nossa. Bom, tem muito recado hoje, tem muita atividade. Tem muita Outubro é atividade. uma época... E ó, já tem bastante gente aqui. O que eles falaram? Posso dar os bons Já dias? estão reclamando Vamos ou não? adiantar? Não, ainda não. A Wanda Vital dando bom dia, Olga Gastalho, Sônia Oliveira, lá do Rio Branco, no Acre, Selma Heloísa também está aqui acompanhando, a Maria do Socorro, Oi, Socorro. Cláudia. Eu quero mostrar a foto para você ver o tamanho que tá o Henrique. Tá grande. Aquele molequinho que tá... Cláudia Costa, Anitta Nack, Marlene Moraes, Vanessa Bispo, Amália Gonçalves, Dudu Carrocha, Marília Correia, Denise Luz. A Denise me deu um bom dia no idioma que eu não consegui identificar. Que o bom dia, ela falou que é Dizendobre. Não sei a pronúncia. Mas bom dia em português, querida. Ela está em algum... Olha, pela quantidade de
consoante que tem aqui parece russo. Mas eu não tenho certeza. O Edmundo Fernandes, a Verenice Rodrigues está acompanhando. Ela dá bom dia, meninas. Tudo bem por aí? Tudo. A colega Silvia Altran, Luísa Marques. Olha, a Olga mandou uma hashtag que eu adorei, Ercília. Qual? Hashtag Partiu Casa Bercília. Eu gostei da ideia, Olga. Ai, ai. Luísa Marques também. Ela respondeu, deixa eu ver, Esperanto? O idioma que eu perguntei? Olha aí, Esperanto. Acho que é Esperanto, gente. Eu achei que fosse mais fácil, tá difícil a leitura. A Verenice falou que tá lá, olha a provocação, tá saboreando uma torta de maçã coberta com gelatina e a base da massa é aveia com iogurte. Geladinha. O que a gente faz com a aveia agora? Tem que transformar a gelatina numa gelatina vegana. Que tem. Gelatina tem carne? É feito de cartilagem. Uia, não tinha pensado nisso. Uia, eu achando que era saudável, vegetariana, né? Não. Quase, viu? Ela Quase, falou viu, que a Verê? gelatina é de amora. Que maravilha. Em Salvador, olha, o pessoal está perguntando, está querendo saber se o nosso congresso já está disponível pela internet. Ainda não. Jerusa, ainda calma não. um pouquinho, mas vai ser, calma. Ainda não está. Não é uma coisa simples, né? É que Até não é. porque- Se fosse fácil, a gente até que já tinha sido mais rápido. Não, o mas problema é que as coisas, a gente tem um dinheiro contado. É do bolso para a boca. E esse Instituição. trabalho especializado, É. ele custa um pouquinho mais, mas a gente conseguiu um contato. Isso. Calma. A Maria, último recadinho. A Maria do Socorro gostou do meu vestido, olha, tá elogiando. Que mais? Bom, vamos para E o assunto que a gente divulgou já pelo Face, ela falou que é muito importante e precisa ser bem compreendido. São dois temas, na verdade, e os dois são ligados à violência contra a mulher. E antes que diga, mas homem também sofre violência? Sofre sim. Nós vamos abordar isso num outro momento. Hoje a gente está fazendo esse recorte porque o tempo que a gente tem aqui é um pouco curto. Mas então por que você ficou anunciando? Porque tem que anunciar, porque são atividades espíritas que precisam ser compartilhadas, vivenciadas e fazem parte desse campo espiritual onde a gente atua. Mas foram duas notícias que me chocaram muito. Uma delas, uma entrevista que uma médica legista e sexóloga criminal, a doutora Mariana da Silva Ferreira, que ela deu essa entrevista. E que eu posso ler isso 200 vezes. Todas eu vou ficar horrorizada. Todas. Não tem uma que eu diga assim, nossa... Acostumei, não dá. Não acostuma. Então, ela diz assim, que em 10 anos como médica legista do IML, Instituto Médico Legal de São Paulo, ela deu essa entrevista para um site, e presumo que seja um site, Universa, para uma jornalista chamada Camila Brandalize, e foi publicado no dia 30/9. Então, essa médica, ela disse assim que uma vez a doutora Mariana da Silva Ferreira, ela pensou em desistir da profissão dela. Ela ficou tão horrorizada que ela foi atender uma menina depois de 2011, ela foi fazer a perícia, né, a avaliação, e uma menininha de 3 anos com a fralda encharcada de sangue. Então, ela tinha que fazer um laudo pericial para dizer se havia indícios de estupro. E a criança tinha lesões muito graves, muito graves. Quando ela viu aquilo, ela falou, não, eu não vou dar conta. E ela pediu licença, foi ao banheiro para chorar. Por que a gente coloca isso? Porque não se faz um mundo de regeneração sem espíritos regenerados. Uhum. E nós estamos vivendo um conflito de espíritos que estão aqui em busca de... Todos, por exemplo, nós temos uma consciência de que precisamos evoluir. Outros não. E são movidos ainda pelas suas patologias. Eu não vou nem dizer pelo instinto, porque o instinto não é deturpado. Não, é patologia mesmo. É patologia, porque uma pessoa ter desejo é uma questão. Um desejo maduro, um desejo... Ou até conter um desejo que ele tem consciência de estar errado, né? Patológico. E ela
se sentiu tão desesperada que ela chegou a pedir demissão. Ela foi entregar a carta de demissão, mas aí, acho que ela acabou conversaram com ela, né? Mas aí ela pergunta, por que tanta criança? Por que tanta violência sexual contra crianças? E ela queria também entender por que tantas vítimas, a grande maioria das vítimas que ela atendia, tinha menos de 12 anos. Veja, menos de 12 anos. Muito precoce. Né? E aí ela diz que desistiu de desistir. E foi tentar encontrar uma resposta, né? Começou a tratar os pacientes como pessoas, não como casos. Ou seja, ela entrou na dinâmica, ela entrou no vínculo, ela entrou na empatia. E começou a colocar adesivos à Turma da Mônica, distribuir balões, anéis de plástico, como de uma festa infantil. Tentar melhorar a minimizar o situação. dano. Né? Para minimizar, inclusive, o que ela ia fazer em termos de exame. Né? Pirulitos. Então, ela fundou uma entidade para prevenção da violência sexual, que se chama a Pródiges. Né? E é por meio dessa entidade que ela dá palestras. Eu até imaginei da gente entrar em contato, quem sabe trazer a doutora Mariana aqui. Ela nem sabe disso por enquanto, tá? Mas eu vou tentar entrar em contato, a Abrap vai, para ver se ela ou vem participar do programa com a gente, ou se ela dá uma palestra para a Abrap. Por quê? Porque é tão chocante que, inclusive nós, psicólogos, ficamos chocados. Porque acontece que muitas vezes a criança passa por essa violência e a família esconde. Por inúmeras razões. Ela não é tratada adequadamente. Porque ou é medo de apanhar, ou é ele que paga a conta. É medo de expor para a sociedade, do julgamento, é tentar fingir que não aconteceu nada. É complicado isso, né? Então, ela diz assim, ela criou no primeiro... Então, ela dá palestras, ela dá curso de capacitação e ela tem material informativo. Eu quero pedir isso para eles. Nós vamos pedir. Também criou no primeiro semestre de 2019, um curso de tema, desse mesmo tema, na Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Né? Academia de Polícia Civil de São Paulo. Então, essa questão é a primeira vez que uma instituição como a Pródiges dá treinamento, capacitação para policiais do Estado de São Paulo. E se ela dá capacitação para policiais, ela poderia dar também para nós. Nós vamos combinar. Né? Ou para o próprio centro espírita. Porque isso não tem... Se for obsessão, é a última questão que nos importa. Importa socorrer essa criança. É preservar, prevenir e preservar, né? tirá-la dessa situação. E nesses 10 anos, essa médica contabiliza 4.000 perícias. Quando fala 4.000 perícias... Nossa, 4.000 crianças que passaram por lá. São as crianças que foram levadas. E as que não são. Que a família finge não ver. A coisa é grave. Também, às vezes, a dificuldade, mora num lugar que não tem acesso, mora numa roça, mora num lugar que não tem uma delegacia da mulher, por exemplo. E às vezes, Ercília, a pessoa não sabe nem quem procurar, o que fazer. Aí eu desconfio o quê? O que eu faço? E aí ela fala de uma paciente, a mais jovem que ela atendeu, que tinha 7 dias de vida. 7 dias? 7 dias. Ai. Né? E aí, nessa mesma semana, ela chegou a atender um bebê de 6 meses e uma senhora de 80 anos. Ambas, todos vítimas de estupro. E é um trabalho que me faz pôr em xeque a fé nas pessoas humanas. Porque na minha mão, para eu examinar o resultado do pior, vem para minha mão o pior do que um ser humano pode fazer. Né? Então, essa questão, vamos combinar, não é exatamente uma questão da pedofilia. É uma questão
de uma patologia de agressão e de violência. Porque, às vezes, a violência do pedófilo ela é dissimulada por toques, por atração, por uma série de coisas. É tão grave, mas o outro mata. O outro mata, né? Então, a pergunta que essa médica escuta é: como é que você consegue lidar com tudo isso? E ela fala, é como diz o dependente químico, um dia de cada vez. A cada dia, ela tem que se refazer para continuar exercendo aquilo que é fundamental. Porque é fundamental que exista isso. Porque se existe, é porque existe a queixa. Se existe a queixa, existe o corpo de delito. Existe a análise do IML e também quando a criança morre, o que é muito frequente. E ela considera essa a forma de ajudar essa população. Só que aí ela fala assim, o Brasil vive uma trágica epidemia de violência sexual contra menores. Né? Você vê que há mais de 10 anos ela está trabalhando nessa causa. Né? Então, ela diz que isso é uma epidemia. E ela cita aqui dados de um Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, portanto, publicado em 2019, e deve fazer referência a todos os anos anteriores a 2019. Ela diz assim, que nesse anuário, pode ser que você consiga encontrar pela internet, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, versão 2019. Portanto, que tem o que aconteceu nos anos anteriores. Ela diz assim, uma menina de até 13, não é de 13, é até 13, portanto, menores que 13, é estuprada a cada 15 minutos. É muita coisa. É muito. É muita coisa. Um estudo inédito do Instituto Sou da Paz, que será divulgado nos próximos dias, mostra que enquanto estupros em geral caíram 2,5% no primeiro semestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018, os registros do crime contra vulneráveis menores de 14 subiram 1%. Então, até 2018 subiu, é isso que ela chama de epidemia, e agora, no primeiro semestre de 2019, diminuiu um pouco. Né? Então, ela não fala de doutrina espírita, eu nem sei o que ela fala. Acho que estamos em um momento de transição. Oi. Olha. Né? Apesar de haver muitos casos, vejo mais abertura para discutir o assunto e menos tolerância das pessoas em relação aos crimes. Então, o que eu entendo? Né? Não sei o que o povo que está com a gente, nossos amigos e amigas estão aí, à medida que hoje a comunicação está muito aberta. Isso é bom, por um lado, porque permite discutir as questões, escolher, se posicionar. Mas também tem uma abertura de acesso. Né? Então, eu vejo assim, ela disse até que tinha uma determinada expectativa, que ela acha que a educação domiciliar não é uma solução, porque pode deixar a criança à mercê de estupradores. É verdade, porque na escola é uma oportunidade de descobrir muita coisa. A maior parte de casos, ela é descoberta nas escolas, não em casa. Não é a família que dá queixa, a grande maioria. É a escola que fala, olha, essa criança está esquisita. Porque percebe alteração de comportamento, machucados no corpo, a escola detecta. Criança que fica arredia, com uma maneira de falar que não é típica da... E os desenhos, Ercília, que as crianças fazem, nossa, como entregam. Então, essas são questões aí para a gente colocar. Né? Então, tem uma violência que está aí. A médica, a doutora Mariana, diz que é uma epidemia, quer dizer, é muito. É preciso um grande cuidado no sentido de levar informações de como lidar. É preciso denunciar professores, professoras, evangelizadores de todas as religiões. Família, não tenha medo, vá em busca de proteger essa criança. Porque, às vezes,
várias crianças da mesma família são agredidas, violentadas, são vítimas de uma mente patológica. E a questão é que quando não falado, o mal vai aumentando. Uma pessoa que eu conheci de 20 e poucos anos se lembrou de uma agressão que sofreu de um parente muito próximo, contou para a mãe. Na medida que a mãe descobriu que foi conversar com a família, ela descobriu que outros primos na mesma faixa etária também sofreram abuso, mas ficaram calados. Então, assim, caso tivessem falado, superado o medo, tinha evitado. Só que não foi só uma, não foi só ela. Outros também sofreram, porque era um perfil da pessoa, infelizmente. E isso a gente tem uma amostragem pequena diante da sociedade, mas ela é expressiva no tempo que a gente trabalha, no tempo que a gente atende no consultório. Quantas pessoas, tanto faz meninas como meninos, sofrem esse tipo de violência. É abuso de tios, são primos que frequentam a casa, de pessoas que são muito próximas. E que para a criança causa confusão. Não, essa pessoa mesmo, ela falou que era aquele tio que era legal, que era brincalhão, que era divertido. E aí, como que faz? Como que se fala sobre isso? Então, é um dilema complicado para a criança. Você veja só, né? Numa denúncia que foi feita, a médica conta que recebeu 3 garotas entre 7 e 15 anos, encaminhadas para a perícia. Né? E a mãe disse assim, a de 15 sabia o que estava fazendo. Só que ela não começou a ser abusada com 15. Não. Né? E a criança, muitas vezes, quando ela é pequena, se ninguém faz nada e todo mundo permite, porque a percepção que ela tem é que isso é permitido. E outra é uma pessoa que ela confia. É exatamente difícil ela saber que não é errado, até entender o que está acontecendo. Na maioria das vezes, ela vai entender, Cília, quando está adolescente. Que ela começa a perceber o que está acontecendo. Só que daí, quando ela fala, ela não é ouvida. Você sabia. E tem mãe que fala, você provocou. Exatamente. Então, a criança, ela não tem essa noção de certo ou errado. Não. E outra, para ela interpreta, a percepção que ela tem é de que o ambiente familiar que a protege, teoricamente, autoriza, legitima esse tipo de comportamento. Então, essa mãe, ela falou, de 15 sabia o que ela estava fazendo. Né? Agora, a avó e a mãe sabiam o que o pai fazia, sabiam o que o marido fazia. E não falaram nada. Porque, às vezes, é assim, eu faço vista grossa para isso, você paga a conta, você me dá algum benefício. Tem algum benefício. Porque não é só medo. Não, não é. É o querer manter aquela pessoa, apesar de tudo. Então, as 2 pessoas da casa, as 2 mulheres, sabiam que isso acontecia. Então, a escola é a chave para o combate da violência sexual infantil. Ela deposita em quê? Não na família. Ela está depositando na escola a esperança de que isso seja percebido. É porque a família está dentro da patologia. Está dentro da doença, né? A criança passa tempo na escola, os professores conhecem o comportamento dela, podem notar mudanças, vem um desenho, tem tempo para conversar, porque às vezes nas casas as pessoas não conversam mais com as crianças. Por isso é tão importante falar de sexualidade infantil em sala de aula. E falar de sexualidade infantil não é dizer o que fazer, no sentido de como transar, não é banalizar a sexualidade, é orientar no sentido de pedir ajuda, no sentido de definir o que é violência. Tem alguns vídeos sobre isso, bem legais, de musiquinha sobre a criança não permitir toque, não ficar sozinha. Bem legal, gente. Agora, é preciso que as famílias acordem. Então, quando a questão da escola, ela fala, olha, a família eu já não acredito mais, ou pelo menos eu acredito menos, nós temos que entender isso, o papel da escola. Evangelizador, você que está lá no centro espírita, dá uma olhada nessa criança. Mas os pais são espíritas. Dá uma olhada na criança. Não quer dizer nada. Dá uma olhada na questão espírita, na questão dos pais, mesmo sendo espíritas. Por quê? Porque a nossa função não é proteger isso ou aquilo a partir de premissas que não sejam aquela de proteger a criança. Né? Então, acho que tem aí muita coisa bacana que a gente precisa...
Pode fazer uma pergunta? Pode. Da Maria Rosângela de Castanheira, Mato Grosso. Ela falou que ama a RBN e ela faz uma pergunta. Como fica a situação? Ela falou que tem as mulheres estupradas, principalmente crianças, quando o psicólogo vai atender o agressor, é isso? Agora eu fiquei na dúvida. Quando tem que atender essas pessoas, como ficaria a situação? Ela falou que está com o coração dilacerado ao ouvir. Existe regra do Conselho Federal de Psicologia sobre isso, de poder denunciar determinados temas, né? Pedofilia, por exemplo. Apesar de haver um movimento de flexibilização das leis sobre a questão do abuso e sobre a questão do incesto, nós vimos isso recentemente na mídia, né? E mídia no sentido de publicar, de mostrar o que são os projetos que chegam até lá para serem discutidos nas assembleias, no Senado, no Congresso Brasileiro, para ver se flexibiliza mais do que já existe. Quer dizer, impunidade total passa a ser legal. O pai de uma garota porque às vezes fala assim, o laudo diz que a criança não foi molestada, porque não houve penetração. E aí o pai falou, bom, já que você foi reclamar, agora você vai ser a mulher da casa. E mulher da casa significa, a partir de agora, o ato sexual vai ser completo. Então, não é o ato que tem que... O exame vai em busca disso. Mas o exame psicológico, ele precisa ser bastante profundo e adequado. Porque se houver, vai mostrar o abuso que não deixa uma marca física. Porque não é só o laudo que deu negativo que é a prova de que não houve estupro. Né? Então é preciso muita cautela, muito aprofundamento das questões. Não pode sexualidade ser banalizada de nenhuma forma. E muitas vezes a criança achando que não cuidaram dela, que deve ser assim mesmo, ou que ela foi cuidada, o que ela vai ser? Às vezes ela fica desesperada com relação aos seus filhos, às vezes ela tem problemas seríssimos na área afetiva / sexual, porque o equilíbrio está entre essas duas questões, do afeto e da sexualidade. E muitas vezes isso então vira um trauma de super cautela com os filhos. E todas as pessoas que eu já conversei, que passaram por essa situação, têm vamos falar, uma obsessão, não é no sentido espiritual, uma preocupação excessiva em cuidar de seus filhos, para que não passem pela mesma experiência. E aí não dá para proteger o tempo todo. E nem todo mundo é igual. Então, mas aquele sofrimento vai a vida inteira. E o agressor? O agressor não, porque se ele tivesse um mínimo de consciência, ele não faria agressão. Então tem aí uma patologia, tem uma psicopatia, tem um transtorno muito grave que não dá para amaciar. Sabe? Tem que tirar do convívio. Mas aí quem paga as contas? Então deixa a filharada toda ser abusada. Né? Então, nós precisamos sim de políticas públicas que auxiliem a família numa situação dessa, excluindo o agressor, mas dando condição para que essas crianças e para que essa mãe, eventualmente, para que elas sejam acolhidas de forma amorosa. O Conselho Tutelar tem que ser eficiente e facilitar a adoção, claro que com uma análise boa das famílias que têm a pretensão de adotarem, mas facilitar a adoção e colocar uma criança num lugar seguro. Por quê? Porque não tem política pública. Aí é onde está complicado, porque elas crescem na instituição. Crescem na instituição, por quê? Porque é tão difícil e criar na instituição, por mais que elas sejam acolhidas e bem tratadas, não é a mesma coisa. Não é uma família. Né? Tá aí um bom programa para fazer, né? De tentar buscar essas crianças e passar um dia juntos, levar uma historinha, levar um abraço, levar um conforto, né? Vamos ver o que acontece com isso. Então, e esse é o caso aqui, né? Para falar que o laudo negativo não é prova, que o padrasto disse assim, porque a garota de 21 anos, só aos 21 que ela criou coragem de enfrentar, né? E ela contou, no caso, para a moça, né? Ela disse que desde os 6 anos ela era estuprada pelo padrasto, né? E o que levou? Uma denúncia anônima, não foi a família, foi uma denúncia anônima, né? Aí ela passou
por uma perícia, o arquivo, o laudo foi arquivado, o processo foi arquivado, o padrasto pegou a cópia do laudo e falou, tá bom, agora você viu que deu negativo, agora você vai ser a mulher da casa. E a partir daí, ele completou o ato sexual com penetração e ela acabou fugindo de casa aos 12 anos de idade. E ela só foi falar sobre isso aos 21. Aos 21. Né? Porque aos 12, ela fugiu de casa. Só quando ela acho que tinha certeza que não ia ter que voltar mais com 21, que ela se manifestou. Ela foi procurar ajuda aos 21. Quer dizer, é uma coisa dramática. E a outra questão que ela coloca... achei que você ia falar do outro que choca também. Não, o outro também. É que os abusadores não são necessariamente pedófilos, não agridem, até porque agridem pessoas de toda a faixa etária, inclusive idosas. De qualquer maneira, você vê que pessoas que têm dificuldade de ter uma reação. Então, tem uma questão de poder, né? Apenas 20% dos agressores têm diagnóstico de doença, ou têm diagnóstico de pedofilia. Então, o que acontece, e dizer que ele é um doente, se começa a considerar a pedofilia como uma doença e não como uma patologia, como uma psicopatia irreversível, você está dando um benefício para o sujeito. Coitadinho, ele faz isso porque ele é doente. Então, cuidado com as leis que você deixa de investigar. Hoje em dia, nós temos tanto acesso que precisa olhar para as coisas que estão aí. E fazem muita coisa na surdina. E a outra questão que a gente precisa comentar aqui é aquela notícia, Jô. É chocante, da fábrica de bebês. Mal acreditei quando eu li, Ercília. Eu também. É muito chocante. Então, colhe. Deixa eu contar, então, contar em mais detalhes. E conta que ainda tem que falar da psicoterapia breve. Gente, então, o que aconteceu? A polícia desmontou uma fábrica de bebês na Nigéria. Libertaram 19 mulheres. 19 que estavam sendo mantidas em cativeiro. E era o quê? O objetivo é que elas procriassem. Literalmente. Elas eram abusadas, não era voluntário, elas ficavam presas. Elas foram para lá, algumas contaram a história, dando uma resumida, com a proposta de trabalho, de conseguir um emprego. Seduzidas, né? Seduzidas, foram recebidas por uma mulher que se prestou a esse papel, que as levava até o local, e lá elas ficaram presas, eram abusadas, tinham filhos que eram vendidos. Então, e assim, é que nem comprar cachorrinho, comprar bichinhos. É a mesma coisa. Né? A matriz, ela para de ser vista como uma mulher ou como a fêmea que tem cachorrinhos, a mãe dos bichinhos, ela passa a ser vista como matriz. E aí ela é submetida a violências o tempo todo para que ela tenha um filho atrás do outro. Porque quanto custa uma menina? Olha, tá aqui. Os meninos era 1,4 mil dólares. Dá quanto em reais isso? 5,8 mil reais. 5.800 reais. 830 dólares, que era 3.500. A menina vale menos. Vale menos. Tá. Ainda tem então, essa. Essa é a questão. Nós precisamos estar muito atentos. O país precisa de oração. O planeta precisa de oração. E detalhe, Cília, tem compradores, não conseguiram descobrir os compradores, resgataram 160 crianças. São muitas crianças. É uma fábrica. Então, 19 mulheres, 160 crianças. As mulheres tinham entre 15 e 28 anos. E elas acham mesmo que depois que terminarem esse ciclo, né, quando elas ficarem doentes, improdutivas, não é vão ficar estéreis, provavelmente. Será que elas vão ser soltas ou vão ser claro que eliminadas? Não. Aquelas que estavam passando mal ou tiveram problemas na gestação eram impedidas de procurar auxílio. E tinham 2 enfermeiras que ficavam acompanhando os partos e, entre aspas, tratando. Bom, gente, fechando aí, é para reflexão, não é para esgotar o assunto. Dia 19 de outubro começa o curso de capacitação em psicoterapia breve, abordagem transpessoal. Você que é psicólogo, você que é psicóloga, você que é quintoanista do curso de psicologia, pode fazer essa capacitação. Ela vai acontecer nos dias 19 e 26 de outubro, nos dias 10 e 9, 19 e 26 de outubro.
9 e 23 de novembro. Então, entra no site da ABRAP, no Facebook da ABRAP, no meu, na Jussara, e você vai ter todas as informações do curso de capacitação em psicoterapia breve. Você que está interessado em fazer abordagem transpessoal. Bacana, né? Ixi, já acabou? Já. Ele tem um truque. Quando você olha lá, tem 3. Quando você olha de novo, ele... Puf! Pá, ele já põe 40 segundos. Mas, enfim, o tema está aí, as questões estão postas, o que você precisa de informação está no site da ABRAP e nos nossos faces todos, no face da ABRAP. E a gente quer deixar vocês com essa reflexão, com essa pulga atrás da orelha. Nós precisamos olhar com mais atenção crianças, idosos, mulheres, população vulnerável e trabalharmos em busca de políticas de educação e trazer questão da criminalização dessas questões que são realmente criminosas. Obrigada. Nem vou falar tchau para você, tá bom, Marcos Magrini? Tchau. Marcos Magrini, Jefferson Silva, tchau, Ju. Um beijo, ótima semana, gente. Beijão para vocês, muita paz. Termina aqui Novos Rumos.